Fala, sétimo ano. Tudo bem, galera? E aí, vocês estão se cuidando? Eu espero que sim, hein? E adivinhem, hoje teremos mais uma aula. Olha só, mas hoje será uma aula um pouquinho diferente. Hoje nós iremos usar cards. Isso mesmo. Folha de caderno escrito à mão agora chama card. Olha que chique, hein? E então, hoje o nosso conteúdo será concordância. E a gramática nos diz que existem duas, verbal e nominal. Mas nós vamos utilizar o conteúdo da apostilinha e hoje falaremos em específico sobre a concordância verbal. E o que é concordância verbal? Olha só, é a relação harmônica entre o sujeito e o verbo. Relação harmônica quer dizer que todos estão no mesmo ritmo, como se fosse uma grande orquestra ou um grande corpo de baile, dançando exatamente no mesmo passo. Nós vamos começar a falar sobre as regras de concordância. E as primeiras regras dizem respeito ao sujeito simples. Quem aí se lembra o que é sujeito? Vamos lembrar o que é, em específico, sujeito simples? Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo, apenas uma palavra mais importante. Olha o exemplo que nós temos aqui, ó. A professora ministrou a aula. Qual é a ação expressa pelo verbo ministrar? E quem foi que ministrou? A professora. Uma única palavra, portanto, sujeito simples. Mas, se não for simples, pode ser o quê? Pode ser, por exemplo, o sujeito composto. Vamos lembrar o que é o sujeito composto? Olha só, a professora e a assistente ministraram a aula. Observe, temos dois agentes da ação, a professora e a assistente. Duas palavras, portanto, sujeito composto. Mas, como eu já disse, hoje nós vamos tratar da concordância verbal com o sujeito simples. Vamos lá? Olha aí, regras. O nosso emoji aí tá assustado, mas não precisa ficar. São regras simples e nós vamos entendê-las passo a passo. Hoje iremos trabalhar 3 regrinhas. E a primeira delas trata sobre sujeito coletivo. O que é sujeito coletivo, professora? É aquele que vai de ônibus coletivo para o trabalho? KKK. Não mesmo. Sujeito coletivo é quando uma única palavra diz respeito a um grupo de seres. Observa, a multidão ultrapassou o limite. A multidão, uma única palavra, mas faz referência a um grupo de pessoas. Nesse caso, o verbo, tá vendo aí? Ultrapassar vai ficar no singular. A multidão ultrapassou o limite. Tudo bem? Porém, pessoal, todavia, contudo, se esse sujeito coletivo estiver especificado, olha só, a multidão de fãs. Agora, nós sabemos quem compõe essa multidão. São fãs. Aí, pode ficar no singular, a multidão de fãs ultrapassou, ou nós também podemos colocar o verbo ultrapassar no plural. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. Tudo bem? Quando tiver especificado, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Ok? Regrinha 2. A regrinha 2 faz referência aos coletivos partitivos. O que é isso? É quando esse coletivo faz referência a uma parte de um todo, a parte de um grupo. Pessoal, coletivos partitivos, que são aqueles coletivos que fazem referência a uma parte de um todo, ok? Vamos ver aí as regrinhas, quando são coletivos partitivos, né? Olha o exemplo aí, ó. Grande número dos presentes se retirou. O verbo retirar permaneceu no singular, mas, se nós quisermos, também podemos falar se retiraram. Olha só, grande número dos presentes se retiraram. Eu posso deixar no plural ou eu posso escrever no singular. Última regrinha da nossa aula de hoje, expressões mais de, menos de e cerca de. Como que funciona a regra da concordância verbal para estas expressões? Olha só,
mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Observa a grafia desse verbo, tem muita gente que escreve errado. Não, não é com Z, pasme você, é com S. Mas voltando à regra, mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Mas, olha só, quando eu mudo o numeral, mais de duas mulheres quiseram, o verbo no plural. Ou seja, qual foi a regrinha que vigorou aqui? O verbo vai concordar com o numeral que faz parte dessa expressão. Uma quis, duas quiseram. Pessoal, por hoje é só. Olha só, atividade no GR8 logo mais. Não precisa me enviar, deixa no seu caderno. Estarei disponível aí no plantão de dúvidas das 13 às 18h10. No mais, tamo junto, é nóis!